A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Amigos e irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Com esta saudação de paz e de boa vontade, damos início a mais uma transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra a serviço de Jesus. Muito obrigado por você estar aqui, minha irmã. Muito obrigado por você estar aqui, meu irmão. Que essa reunião possa trazer muita paz, muito entendimento e discernimento espiritual ao seu coração. Então, nós vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. E, na sequência, juntos com o irmão Paiva Neto, presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós vamos orar a prece que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos juntos orar. Vamos falar com Deus. Mas que tal a gente fazer a nossa oração? Vamos à prece do Pai Nosso. De nosso Senhor Jesus Cristo é curtinha, mas muito poderosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Ó amado Mestre, sabemos que seguros estamos na divina segurança das tuas seguras mãos. E no encerramento de mais esta nossa mensagem, de joelhos aos teus pés,
juramos-te fidelidade, paciência, compreensão e muita vontade de aprender, para que sejamos dignos dos teus ensinamentos. Quem confia em ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos da boa vontade de Deus. Viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aí para mais uma segunda-feira de estudos aqui na Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, da família Zanetti Nora de São José dos Campos. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês, pessoal lá de Aguaí, irmã Maria Nazaré, que está aqui com a gente também. Muito obrigado, hein? Vamos lá, então, sem mais delongas, para quem já participa, já sabe, estamos estudando o livro aqui em casa, né, eu e minha família. Como o nosso vídeo chega a muita gente, então vou fazer aqui uma pequena explicação, caso você, meu irmão, você, minha amiga, caiu meio que de paraquedas nesse vídeo. É o seguinte: na religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, religião essa que nós aqui fazemos parte, né, e eu, Rafael Nora, sou o pregador ecumênico responsável por todo o Vale do Paraíba, então represento a religião de Deus aqui no Vale do Paraíba, na região Bragantina, no litoral norte. A gente, né, e todas as famílias que participam da religião de Deus são convidadas a tornar a sua casa uma igreja familiar, que é o quê? É um momento onde a família se reúne, né, e escolhe um dia, um horário e faz os estudos, né, dos textos bíblicos. No nosso caso aqui, a gente dá mais ênfase na doutrina da própria religião de Deus, através dos livros do escritor Paiva Neto, que é o presidente pregador da instituição. Então, desde 2020, logo quando começou ali a pandemia, eu e minha família, nós começamos, foi uma maneira, né, de juntar aí as outras famílias, né, foi um momento de muita preocupação, logo quando iniciou a pandemia, então a gente começou a transmitir a reunião. A gente já fazia essa reunião toda segunda-feira, aqui em casa, e a gente resolveu abrir as portas de forma digital. Então, toda segunda-feira, ao vivo, pelo Skype, a gente faz essa transmissão e depois disponibiliza a gravação para quem quiser assistir, tá bom? Então, é um preâmbulo aí, caso você tenha chegou nesse vídeo aqui e não está entendendo muito bem. Então é isso, tá? De uma maneira simples, explicando aí para você. E desde já, claro, agradeço a sua audiência. E nós estamos estudando, nesse momento, o livro do irmão Paiva Neto, que tem esse título, Os Mortos Não Morrem, tá bom? Vamos lá, então, página 298, aqui o meu livro é a primeira edição. John Wesley, fundador da Igreja Metodista. É isso, né, Mona? Estamos aqui, né? Obrigado. Vamos lá, então. Eu vou fazer a leitura desse primeiro trecho e já vou na sequência já aqui na sequência, porque a próxima história que o irmão Pai vai trazer aqui é muito, muito especial, muito interessante. Então, vale a pena a gente juntar aqui os dois, tá bom? Então, já vou começar aqui para nós não perdermos tempo. Vamos lá, então? Fenômeno curiosíssimo deu-se com o fundador da Igreja Metodista, John Wesley, 1703-1791, durante 2 meses, segundo nos conta Julie Byron, na obra Impressionantes Experiências Mediúnicas de Pessoas Famosas.
Ele e sua família foram testemunhas na morada dos Wesleys, em Lincolnshire, na Inglaterra. Perdão do inglês perfeito aí, tá, gente? Dos gemidos misteriosos, batidas na porta e rangidos que se espalhavam por toda a casa. E repetidas vezes, às 9h45, olha que interessante, ouviam-se passos lentos, penosos e enigmáticos, vindos do lado noroeste da residência. No livro encontramos esta narrativa. A mãe de Wesley escreveu em uma ocasião, aspas, numa noite fizeram tanto barulho no quarto sobre nossas cabeças que pareciam várias pessoas andando, fecha aspas. Depois que uma porta foi grosseiramente batida em sua cara, com toda a força, o furioso pai de John Wesley, que era vigário, pediu que o fantasma se identificasse. O desconfiado fantasma lhe respondeu dando furiosas batidas e golpes ruidosos nas paredes que havia por perto. Durante um sermão feito para uma multidão em Congleton, no dia 30 de março de 1790, John Wesley relatou um sonho recente. No sonho, Wesley estava andando por uma rua de Bristol, quando de repente viu um conhecido. No entanto, quando tentou apertar a mão do homem, Wesley ficou chocado ao descobrir que sua própria mão estava faltando. Segundo o pregador, este sonho queria dizer que seu trabalho na Terra estava quase terminado. E, 11 meses depois, John Wesley morreu. Olha que relato impressionante, né, gente? A gente percebe, não vou me alongar aqui muito para já nós irmos no próximo relato aqui que o meu pai vai trazer, mas a gente percebe que a espiritualidade ela é tão poderosa que ela, mesmo, o espírito, mesmo não tendo as propriedades da matéria, consegue interagir com a matéria. Então, por isso que na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós falamos muito dessa reeducação espiritual das pessoas. Porque os motivos de tudo, a raiz de tudo está no espírito, não está no corpo. O irmão Paiva traz esse pensamento, cuida do espírito, reforma o ser humano e tudo se transformará. Será que, de repente, para nós refletirmos, será que a cura das doenças, mas a cura assim, verdadeira, sem contratempos, sem efeitos colaterais, será que realmente não vai partir do espírito para a matéria? É uma coisa de se pensar, visto, partindo desse princípio. Então, tudo começa no espírito e depois vai para o corpo. A gente vê que essa interação é tão forte que mesmo estando em espírito, é possível interagir com coisas materiais. Tanto é que os irmãos aqui, eles são relatados aqui como fantasmas, eles faziam barulhos materiais. Então, é para a gente ver o quão é importante nós conhecermos essa questão e o lado espiritual das coisas, para que a gente saiba lidar com todas as situações, inclusive entender a nossa vida. Mas já vou continuar aqui e depois abro aqui o comentário para todos vocês que gostariam de ouvi-los, tá bom? Livro, então, Os Mortos Não Morrem, página agora 299. Médico se vê vivo após a morte. É proveitoso tomarmos conhecimentos desses fatos a fim de que saibamos nos preparar para a existência eterna. Inclusive, na reunião da comunhão com Deus, a irmã Maria Nazaré que está aqui com a gente citou essa frase, a gente leu essa frase do saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Ele está na revista Jesus Está Chegando, edição 125, uma edição especial, onde é falado sobre em comemoração, aos 60, naquele momento, aos 60 anos de trabalho do irmão Paiva Neto, na seara da boa vontade de Deus, isso ele completou em 2016, e aí, no mês de junho, foi lançada essa revista com a tese Caridade Completa, tá? Inclusive, você, meu irmão, você, minha irmã, pode acessar todas as edições da revista Jesus Está Chegando de forma gratuita, tá bom?
É só você acessar, é só você digitar aí no seu buscador, né, na internet, jesusestachegando.com/acervo, clicar. Não precisa fazer login, não precisa criar senha. Você clica e você acessa todas as revistas. Depois eu vou colocar aqui no chat do Skype para quem quiser ter acesso. Mas agora voltando, né? Então, eu estava lendo, li um trecho da revista, lá no finalzinho, onde vem essa palavra do saudoso irmão Alziro Zarur. Ele diz: nenhum sofrimento é em vão, nenhuma lágrima se perde. A vida humana é apenas uma preparação para a verdadeira vida. Quem não chora, sua lágrima secreta. O Pai Celestial guarda-as para toda a eternidade. É interessante notar o que ele diz. A vida humana é apenas uma preparação para a verdadeira vida. Então, é o que o papai está dizendo aqui. Vamos entender essas questões para a gente não chegar do outro lado sem muita bagagem, sem saber o que está acontecendo, e para que a gente já possa corrigir eventuais equívocos, eventuais erros, ainda estando aqui nesse plano Terra, gente. Temos chance, hein? Chance para mudar, hein? É o que a religião de Deus sempre nos convoca. Então, voltando, é proveitoso tomarmos conhecimentos desses fatos a fim de que saibamos nos preparar para a existência eterna, de modo que não sejamos apanhados na situação crítica em que se viu o preclaro doutor André Luiz, espírito, depois de ter atravessado as fronteiras que separam o reino dos seres humanos do mundo espiritual. Porta que, mais dia menos dia, haveremos de transpor. O que encontraremos após essa passagem aberta para cada um de nós dependerá do que tivermos realizado por aqui mesmo na Terra. A crença na impunidade é um triste engano. Contudo, não podemos deixar de contar com a graça divina. Fala o autor de Nosso Lar nos capítulos 1 e 2 de seu livro intitulados, aspas, nas zonas inferiores, fecha aspas, e, aspas, Clarencio, fecha aspas, dos quais reproduzimos alguns trechos. Eu, relata André Luiz, guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me à consideração estonteantes. Em um momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-me agora extremamente secundários para a vida humana. Tá vendo, gente, como é que a gente perde tempo com coisas que não vão levar a nada? Respeitamos o querer e o pensar de cada um, a religião de Deus respeita isso e muito. Mas quanta gente perde tempo discutindo sobre coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Sai de lugar nenhum e chega a lugar nenhum. Não acrescenta em nada a nossa vida. Tá vendo quanto tempo a gente perde? E aqui, é claro, reforça a gente aqui, não só a gente que nessa chamada, ou que está assistindo esse vídeo, mas a gente como humanidade. Quanto tempo perdemos, pessoal, com coisas que não nos levam a nada? Olha o relato de André Luiz. Tudo aquilo que ele tinha como bagagem filosófica, política e tudo mais, quando ele chegou no mundo espiritual, não serviu de nada. Já era tudo secundário. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Isso mesmo, né? As religiões estão pregando isso há quanto tempo? Mas as pessoas querem ouvir?
Até no sábado passado, para quem participou da reunião da comunhão com Deus, nós estudamos aquela passagem bíblica onde Jesus fala: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, você quer o conhecimento vai te iluminar. Você não quer o conhecimento, não quer saber, você vai viver sempre na sombra da ignorância. E quão é ruim, hein, gente? Nós sabermos que somos ignorantes sobre determinada coisa e por causa dessa ignorância a gente topou aí na escuridão das nossas mentes, né? Do nosso coração, muitas vezes nós batemos com a cara na parede, sendo que se iluminasse seria mais fácil. É o que a religião divina sempre propõe para todos nós. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o divino Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. A realidade espiritual é algo que se impõe, pessoal. Não tem. Aqui no plano Terra a gente disfarça, aqui no plano Terra a gente dá um jeito, mas na realidade espiritual tudo se aflora. E tudo fica transparente. É como na abertura dos selos no Apocalipse. Quando Jesus abre os selos, revela toda a intimidade humana. Então, que nós já preparemos essa nossa intimidade para estarmos realmente, né, inclinados para sermos homens, mulheres, jovens, crianças espiritualmente formadas, realizadas, transformadas. O poder infinito da prece. E prossegue o nobre doutor André Luiz. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. E o que a humanidade faz, gente? Não vou mudar, não. Não quero mudar. Mas, meu irmão, vem aqui. Não, a vida é assim mesmo, tem que aproveitar. Quantas vezes, pessoal, a gente escuta isso? Tem que aproveitar a vida. É uma só. Meu irmão. Minha irmã. Respeitamos esse seu ponto de vista, caso seja isso. Mas não é. Mas não é. Se dê o benefício da dúvida, procure e você vai encontrar relatos que são impressionantes, como esses que nós vemos aqui no livro do irmão Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformara as paisagens. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Muita gente, depois de passar por um sofrimento tão grande,
começa a entender que Deus existe. O irmão Paiva já nos ensinou a religião divina, já nos ensinou que o professor sofrimento, pessoal, entra na nossa vida, quando a gente não aprende com amor. Não aprendemos com amor, a dor vem e faz o seu papel. E aí a gente não tem mais escolha. Agora, eu posso fazer e mudar pelo amor e não sofrer tanto? Posso. Mas quando a dor vem, né, gente? Não tem o que fazer. Então, quantas lágrimas seriam economizadas se a humanidade mudasse pelo amor e não pela dor? Eu, que detestar as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Interessante essa fala de André Luiz, né? Eu detestava as religiões, mas agora eu vi que faz falta. Então veja que muita gente fica criticando as religiões, não é? Ah, mas religião tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Infelizmente as religiões, elas funcionam com as pessoas. E as pessoas, muitas vezes, esquecem da missão da própria religião e deturpam tudo. Mas a religião tem de estar na vanguarda da vida de cada ser humano, seja ela qual for. Nós aqui escolhemos a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E você é convidado para estar junto com a gente, cerrar essas fileiras. Porque ela nos dá o conforto necessário. Só quem passou por sofrimentos muito grandes, gente, muitos sofrimentos assim realmente enormes, sabe o poder da oração e o poder de, nesse momento, ter uma religião, ter aonde se apegar. Interessante esse papel das religiões. Elas fazem parte da nossa vida e elas têm de realmente estar na vanguarda das nossas vidas, da vida dos seres humanos. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lado da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Porque não me perdoaria o eterno Pai quando me providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Que relato, hein, gente? Que relato, hein? Eis aí importante relato do Dr. André Luiz, espírito, que muito nos esclarece acerca do constante preparativo enquanto seres vivendo temporariamente na carne, para a jornada que todos faremos um dia, na data marcada no calendário divino, rumo ao outro lado da vida. É fundamental destacar
Orar nos coloca em sintonia com o poder superior que jamais nos abandona diante dos sofrimentos. O sublime pegureiro, Jesus, não nos relega ao esquecimento jamais. Seu bondoso coração deixa 99 ovelhas em segurança e vai em busca daquela que se desgarrou e a reconduz, jubiloso ao seu santo e ecumênico rebanho. E aí o irmão Paiva agora traz a parábola da ovelha perdida, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 3º a 7º. Então Jesus lhe propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele ainda, em sua infalível misericórdia, nos conforta. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Palavras de Jesus no seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 1, e Mateus, capítulo 28, versículo 20. PS, a caridosa alma que estendeu a destra ao nobre André Luiz foi Clarenço, ministro do auxílio em nosso lar. E aí finalizamos esse capítulo com o olho da página aqui, palavras do irmão Paiva também. Antes de tudo, somos espíritos. O ser humano, a razão de existir das religiões, e que também deveria ser dos governos, compreendido integralmente como algo além do corpo, em essência, e permanecerá, antes de tudo, espírito, seja qual for a crença ou ponto de vista que professa. Muito bem, gente. Não vou trazer aqui muitos comentários, porque a leitura foi longa, eu já fui fazendo esses mesmos comentários, mas que relato impressionante de André Luiz, hein? André Luiz, que hoje é um dos maiores na espiritualidade e continua ajudando nós aqui no Plano Terra a desenvolvermos. Vocês perceberam o relato dele? Perceberam que não adianta buscarmos apenas o conhecimento material, que isso ela não vai levar a gente a lugar nenhum. Pera lá, irmão Rafael. Então, não adianta estudar, fazer uma faculdade, um curso. Claro que adianta, tá? A gente só não pode colocar, como o povo diz, a carroça na frente dos bois. Tem uma prioridade, tem prioridades na nossa vida. A prioridade são as coisas espirituais. São aquilo que realmente traz conforto e esclarecimento para a nossa vida. A gente viu o André Luiz dizendo aqui, tudo aquilo que ele tinha, até como vaidade humana, quando ele chega no mundo espiritual, de nada certo. E pior, hein, gente? Para quem não conhece a história de André Luiz foi um espírito suicida, mas foi aquele suicida inconsciente, né? Porque quando a gente fala em suicídio, muita gente já pensa naquelas mortes mais rápidas, né? Mas o André Luiz levou uma vida tão desregrada, que ele acabou retornando para o mundo espiritual antes da sua data prevista, né, por Deus e por ele combinado antes de reencarnar. Então ele sofreu 8 anos, né, mãe? Se eu não me engano, no Vale dos Suicidas, né? Ele sofreu porque ele tinha mais 8 anos de vida, então ele voltou antes, ele teve que pagar esses 8 anos lá no Vale dos Suicidas. E aí, num momento de muito sofrimento, ele acaba se despindo das vaidades humanas e fazendo a sua oração, mas infelizmente ele só conseguiu fazer isso no momento de dor. Olha como que o ser humano é complicado e complexo. Por que só movimentar-se no momento da dor?
Por que a gente não pode fazer isso antes? Por que a gente não pode mudar antes? Por que a gente precisa que as coisas aconteçam e aí depois eu mudo? Vamos refletir sobre esses ensinamentos que a doutrina irrestritamente ecumênica da religião divina traz para todos nós. Vamos tentar fazer algo diferente, vamos mudar antes que a dor chegue e faça o seu papel. O irmão Paiva cita esse relato, né? Enfim, ele comenta, né, que às vezes o bisturi, numa emergência, tem de entrar para que salve o corpo, né? Numa cirurgia, por exemplo. A gente não precisa chegar nesse ponto como humanidade. Mas para pensar, meu irmão, minha irmã. A gente está procurando a dor, aliás, está provocando a dor. Então, é uma reflexão que a gente faz hoje para que a gente possa mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, mudar de verdade. E a mudança começa no espírito. Não adianta. Não adianta a gente querer mudar de fora para dentro, tem de ser de dentro para fora. Vamos lá, Mona. Traga aí os seus comentários. Obrigado aí pela sua participação. Vamos lá. É isso mesmo, né? Porque a nossa vida, a gente continua a nossa vida diária. E esse André Luiz, esse relato foi o verdadeiro que aconteceu. E ontem, no domingo, a gente fizemos uma chicana, né, de palavras, né? Foi falando do aborto, foi falando da reunião da juventude. Então, a gente fez uma chicana, aí tinha que escolher as palavras, o tema lá, aí tinha que explicar o que estava no tema. Aí cada um escolhia um suicídio, um aborto e mais outro. Aí a gente tinha que explicar o que está acontecendo naquele momento. E isso foi importante porque todo mundo jovem participou. Isso realmente, tudo que está ali no aborto, se tirar uma criança no ventre, é muito triste. A criança, ela está vivendo dentro da barriga da mãe, ela está se movimentando, os primeiros passos, né? Vai aparecendo as mãozinhas, cabecinha, o coração. A gente vê dentro da barriga da mãe. Quando faz um ultrassom, a gente vê isso, né? Porque abortar uma criança que tirar a própria vida da criança que está dentro do seu ventre. Isso é muito triste. E próprio meu pai sempre fala isso. Não abortar uma criança, não tirar um filho, uma filha que está na sua barriga. Porque isso, ele veio aqui na Terra para cumprir a missão. Então, a gente vê relato, né? Então, a gente foi fazendo a chicana, né? Foi cada um escolheu. E quando fui eu escolhi suicídio. Olha aí, você falou bem isso. Aí caiu no suicídio, que eu peguei na hora. Eu fiquei naquilo, não entendi. Depois aí fui. Aí é que eu lembrei do André Luiz. A rádio novela, Memória e Suicídio. Isso é nosso neto. Não, é do Memória Suicida é do Camilo Cândido. Camilo Cândido, Cândido Botelho. Esse aí do Cândido Botelho. Esse que... Aí que eu lembrei da rádio novela Memória e Suicídio. Por quê? Por que eu lembrei disso? Porque eu já ouvi essa rádio novela várias vezes. Eu vi acontecimento muito pior. Ele sofrendo aqueles horrores, aquele lobinho invisível ali em cima dela. É horrível de ouvir. Mas isso claro, é bom, gente, ouvir. É bom. Porque acorda a pessoa. Eu sempre falo isso. Não mata a sua vida. Não mata, porque você tem seu corpo. Mas o espírito também está no seu corpo. Ele pode chegar lá e sofrer. Como o Cândido Botelho, ele sofreu.
E ele pedia para Jesus, eu quero voltar para a terra, eu quero ver minha família. O que eles fazem? Você não pode voltar, porque seu corpo está preso ali. Está preso o que você fez errado, né? Então, ali, quando a gente sofre, quando a gente faz coisa errada, a gente não pode pedir, pelo amor de Deus, Jesus, eu quero voltar para a terra. O que Jesus vai dizer? Você não fez as coisas boas. Então, você não está apresentando aqui o que você fez. Você está presa nas coisas materiais, mas o espiritual, você esqueceu. Você distanciou de mim. Eu estou 24 horas com você, você não está nem aí comigo. Mas o livre-arbítrio, eu respeito. Não é aquele Jesus, não. Você tem que ir para o espiritual, material, você não pode, não. Ele não faça isso. Jesus é tão bondoso, tão carinhoso, que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas a gente parar e pensar, ir para pensar, eu tenho minha agenda espiritual, eu tenho minha paz espiritual, eu tenho que cumprir o que eu prometi lá no mundo espiritual. Eu tenho que cumprir minha agenda. Eu não venho aqui na terra de passeio, só a parte material. Eu não venho só por passeio, por isso, por tal, Não, eu venho cumprir a minha parte espiritual. O que é cumprir a minha parte espiritual? É praticando o seu novo mandamento. É ajudando as pessoas, é ajudando, dando conselho. Quando a gente encontra uma pessoa, a gente pode estar no banco, pode estar no hospital, ou a gente pode estar numa clínica, né? Eu que eu faço tratamento em Campinas, eu fecho muito shopping, tem problema de adição, né? Tem criança, tem bebê, uma vez, né, pai? Aí tem um bebezinho que a gente estava lá esperando, aí uma família, a mãe, o pai, veio com o bebezinho, né? Aí veio consultar, né, para ver, e ela perguntou de mim se também você tem problema de audição. Aí eu falei, eu tenho problema de audição. Desde pequenininho, meus pais descobriu caso da problema de audição, que eu colocava alto, eu não ouvia. E aí ela perguntou, então meu bebê aqui, a minha filha também está com esse problema de audição. Aí eu falei para ela, você veio no caminho certo. Jesus prometeu aqui que vai dar o melhor recurso para ela. Ela vai ter muitas oportunidades, vai ter um aparelho bom, né? Receber, que eu, graças a Deus, recebi esse aparelho tão bom, né? Que a minha família, meus irmãos sabem disso. É um aparelho excelente na minha vida. E falou também do problema dos braços, né? Das pernas, né? Aí fica dando risada, as perninhas tortas, falando aquilo. A gente não pode ficar julgando as pessoas deficientes. A gente não pode fazer isso. Falar, a perninha dela tá torta. Nossa, que coisa feia. Eu já vi isso. Mas acontece comigo também, aconteceu isso comigo, que falava coisas, nossa, até ouvi tão mal, peguei. Isso me chateia. Eu fico magoado. Imagina aquelas crianças que não andam, nascer com problema, né? E fica julgando. Isso dói. Dói na criança, dói no adolescente, dói. Então, isso que Jesus quer passar para todos nós. Não julga. Repara primeiro, olha você. Será que você está fazendo certo? Será que se você tiver um filho solto, fizer com você, você não vai gostar? Você não vai gostar, né? Você acha que você vai gostar uns outros falando do seu filho, da sua filha? A gente tem que pensar primeiro. A gente tem que pensar primeiro antes de a gente julgar. Por isso que
Esse livro maravilhoso é para isso, para mostrar que a morte não existe, que a vida continua, a vida é eterna. A gente passa lá para o mundo espiritual muitos desafios, mas a gente traz lá as boas obras. É isso que a gente tem que permanecer em nossos corações. Eu vou fazer minha parte espiritual, porque a material eu vou receber de uma maneira que for, porque Jesus vai dar o melhor recurso que eu preciso da parte material. Jesus sempre nos ajuda e dá tudo para todos nós. E isso a gente não pode esquecer, que nós temos Ele para nos salvar. Ele é nosso anjo da guarda. Sem ele a gente não faz nada. Muito bem, Mona. Obrigado aí pela participação. Isso mesmo, né? Importante conhecer esses conhecimentos espirituais, porque hoje nós estamos nessa condição, mas e ontem? E amanhã? Né? Quais seriam as nossas condições? Então, que a gente saiba sempre agradecer e ajudar, né? Obrigado aí. Vamos lá, irmã Nilce, fica à vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Então, a gente viu esse relato do nosso irmão André Luiz, que chama muita atenção, né, para esse fato que acontece muito, e principalmente nos dias de hoje, né, onde as pessoas estão mais preocupadas com os seus afazeres materiais, com as suas coisas, né, como você disse, não que não seja necessário, é importante, mas a gente não pode deixar que a nossa vida se resuma, quer dizer, o nosso tempo se resuma somente para que a gente possa estar buscando as coisas materiais. Porque, como o irmão Paiva já disse aqui, como você citou, nós somos espíritos. E a nossa parte eterna é o espírito. Então, a gente precisa cuidar dele, porque é ele que vai sobreviver, é ele que vai voltar ao Pai Celestial, é o Espírito que vai reencarnar numa nova vida, uma nova missão, um novo corpo, né? Nesse ou em qualquer outro plano que nós sabemos que o próprio Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas, infelizmente, né, a grande maioria ainda está como está aqui o irmão André Luiz, como ele disse, né? Ele até conhecia algumas letras do Velho Testamento, às vezes folheava o Evangelho, mas ele nunca procurava estudar, né, aprender o Santo Evangelho, a Bíblia Sagrada e até mesmo o Redentor Apocalipse, como nós estamos procurando fazer, que é em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, para que a gente possa compreender a nossa parte espiritual e assim, quando for o momento de retornarmos, a gente não vai ter esse susto, né, como o André aqui teve, né, como ele, a gente tem o conhecimento aqui, quando ele se viu lá do outro lado, e ainda as pessoas, né, os outros espíritos chamando ele de suicida, e ele totalmente revoltado, porque ele, não, eu lutei pela minha vida até o último segundo, né? Mas como você citou, ele foi um suicida inconsciente através dos desregramento da vida que ele levou, da má alimentação, né, e tudo mais, que o levou a esse ponto aí. Então, aqui a gente está vendo um testemunho de alguém que viu o quanto fez falta, né, a essa parte religiosa, ou seja, de aprender sobre as leis de Deus. Não é nem de uma religião, mas de aprender os ensinamentos. Né? Por que ele demorou tanto para fazer essa prece? Foi só mesmo no momento de, né, profundo sofrimento, e aí ele se começou a recordar que algumas vezes, né, que ele não via a religião com bons olhos, mas aí que ele buscou aquilo que
se ele desde o começo tivesse entendido, talvez o socorro teria sido mais rápido, né? Então é isso, né? A gente já aprendeu, como o irmão Paiva faz questão de nos lembrar sempre, religião não salva ninguém, mas ela indica o caminho. Ela mostra o que nós precisamos fazer para que a gente possa buscar essa salvação, né? Então, o que a humanidade mais está precisando nesses momentos é disso, é de ter esse entendimento, que é importante a gente aprender sobre as leis de Deus, sobre a nossa vida eterna, para que a gente possa agir da maneira correta. Muito bem. A gente nesse momento é uma artista plástica que está pintando aqui, ela está comemorando a pintura dela. Mas a senhora comentou uma coisa interessante, né? André Luiz tinha uma mente muito esclarecida, gente. Muito esclarecida. Ele era médico aqui na Terra. Mas veja que não foi o suficiente para ele entender a vida dele. Vamos deixar bem claro aqui de novo. A religião divina não é contra nós adquirirmos o conhecimento material. Não é contra. Aliás, é necessário. A gente vive no mundo material. É necessário. Mas a gente não pode colocar os bois na frente da carroça. Ou seja, a gente não pode achar que tudo que vale ao conhecimento material e o desprezo dele, como ele mesmo coloca aqui, do conhecimento espiritual era, quando ele folheava a Bíblia Sagrada, né, lia ali, sem interesse nenhum, podemos ler assim, né, com total desprezo às explicações espirituais da nossa vida. E há quanto tempo, hein, gente? Jesus vem nos ensinando, hein? Olha a paciência do Cristo, hein? Quanto tempo ensinando, falando, mostrando, trazendo pessoas que conseguem atestar fisicamente esses fenômenos. Mesmo assim, a humanidade vai bem devagarzinho. Quando muda, acha que fez algo extraordinário, mas ainda está bem aquém, né, do que precisa ser mudado. Mas nós vamos aqui, fazendo a nossa parte. E um puxãozinho, vamos dizer assim, um puxãozinho de orelha para todos nós, e eu me incluo, claro, nessa questão, é nós também sabermos se estamos realmente compreendendo e fazendo isso. Porque, às vezes, no anseio de divulgar, de falar, a gente vai falando, e a gente esquece de fazer também. Então, que a gente também se coloque aí nessa regra. O irmão Paiva comentava uma das passagens que ele comentou junto com o saudoso irmão Alzero Zarur, aqui já citado, ele dizia que ele vestia a carapuça de tudo aquilo que o irmão Zarur falava. O Zarur falava de bebida alcoólica, de cigarro, ele falava, eu não bebia nem fumava, mas vestia a carapuça. Para quê? Para que eu possa sempre estar com os pés no chão. Opa, eu estou aqui, estou nessa missão, mas eu também preciso saber se eu também estou mudando de verdade, se eu estou fazendo a minha parte. Muito bem, obrigado aí, irmã Nilceli, pelas considerações. Irmã Maria Nazaré, tudo bem com a senhora? Deus está presente, quer fazer seu comentário aí, minha irmã, seu destaque, fica à vontade. Deus está presente, irmãos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Então, tudo isso que o irmão está falando aí, né, de tudo que fazemos aqui, nós temos que prestar conta a Deus, né? Como meu irmão mesmo, que uma mensagem dele, ele falou assim, que tudo que fez aqui, ele queria, né, pedir perdão do que ele tinha feito, que ele estava aprendendo muito, mas que a primeira coisa que quando a gente muda para lá, que vai no mundo espiritual, é prestar a conta, como é que ele falou? Nós temos que prestar conta divina, né? Na justiça divina. Então, tudo que nós fizermos aqui, nós temos que prestar conta lá.
porque tudo que nós aprendemos, não fizemos, deixamos de fazer, tinha conhecimento e não fez, né? E que lá tem que estudar muito, tem que aprender muito. Então, a justiça divina está em primeiro lugar quando você muda para lá, né? Porque nós não morremos, só mudamos de plano, né? E tem um outro relato que eu fiquei sabendo essa semana, uma pessoa que comentou que tem uma lanchonete aqui em Taubaté, que uma pessoa suicidou no banheiro lá, masculino. E que essa semana ela foi lá com o neto, com a filha, com o neto, e o filho entrou nesse banheiro, né? E daqui a pouco ele começou a chorar lá, né? Chorar, chamar a mãe, a avó, daí a avó foi lá falar com ele, ele falou, avó, um moço lá pegou na minha mão, segurou na minha mão, não queria largar mais de mim, né? E saiu chorando, né? E com certeza a pessoa falou que teve um suicídio nesse banheiro, né? Então, como diz, os espíritos estão aí, estão batendo nas pessoas, né? Então, pega as pessoas não sabem, às vezes pensa que é uma pessoa que está perto e é um espírito, né? Então, diz que aconteceu isso. E já foram, o comentário que já até fotografaram esse espírito lá. Então, nós temos que estar sempre assim, né? Vigilante com tudo, né? Porque os espíritos estão aí soltos, né? E nós temos que nos proteger de tudo isso. Muito bem, irmã Maria. É a proteção espiritual, como a gente leu aqui, através da oração. A oração, ela protege, ela nos liga a Deus, ela nos dá oportunidades de resolução dos problemas. Se alguém, às vezes, pode falar assim, nossa, mas eu tô meio assustado com esse negócio, parece uma coisa de terror que vocês estão falando. Não, meu irmão, não, minha irmã. São coisas que acontecem. Você, eu, todos nós somos espíritos antes de sermos seres humanos, aqui, corpo, carne física. Então, mas nós temos de aprender a relacionar com essas situações. E a nos, né, irmã Maria? E a nos proteger também, né? Para que a gente possa justamente não entrar nessas ciladas espirituais. Entrar na vibração deles, né? Isso, entrar na vibração deles. O próprio Jesus nos ensina, naquela passagem famosa, onde ele o trecho se chama A Estratégia de Satanás, é um trecho bem famoso. Acho que eu estou com a minha Bíblia, deixa eu achar ele aqui. Eu sei que está lá em Mateus, se eu não me engano, perto do capítulo 11. Vamos. Ele é curtinho, acho que dá tempo da gente contemplar ele aqui rapidinho. Mas é uma passagem onde Jesus mostra para nós o perigo de nós não nos protegermos. Vou deixar aqui. Vamos lá. Acho que é perto do 11, perto do 12, se eu não me engano. Isso mesmo. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45. Quando o espírito imundo... A estratégia de Satanás é o título, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém, não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai ele e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, Jesus está mostrando o quê? Não adianta ele vir fazer toda a limpeza e a gente não se proteger. Eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, já que Jesus utiliza aqui o exemplo da casa. Você vai, limpa a sua casa, né, faz toda a faxina necessária, mas deixa a porta aberta, deixa a janela aberta, aí o vento vem, traz toda a sujeira de volta. Nós, a mesma coisa. Eu fiz a oração, né, Jesus me limpou, né, de tudo, mas eu não consegui fechar a porta.
eu não consegui me proteger. Então, coisa volta e muitas vezes volta pior. Então, essa questão, né, acontece muito com os seres humanos, né? Esse acesso espiritual deles para com a gente encarnados, mas também de nós para com eles, hein? Não pensem que me fugiu a palavra aqui, mas essa, sabe, essa associação, esse dinamismo, né? Muita gente acha que só acontece dos espíritos para com a gente. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome da ai, não vou lembrar agora. Obsessão. Isso, é de obsessão também, irmã Maria, mas é o... Ai, esqueci, gente, eu não vou lembrar agora, mas sabe, a gente às vezes acha que essa obsessão, vamos dizer assim, né, esse contato, essa influência só acontece dos espíritos para com os encarnados, mas também acontece dos encarnados para com os espíritos, como a irmã Maria Nazaré aí lembrou, quando as vibrações se encontram, né? Então, tá aí uma dica da religião divina, né, gente? Sintonia tríplice, bom pensamento, boa palavra. Outra coisa, irmão Rafael, quando as pessoas, né, a gente vê as pessoas em atritos, depois passa mal. Por que passa mal? Porque as influências negativas aproximam, né? Aí lembra de fazer oração, como foi falado antes. Isso acontece muito, presenciei hoje. Então, a gente vê que as pessoas, né, só procura orar depois que acontecem as coisas. Então, tem que se preparar, se prevenir, se proteger para a gente poder não acontecer, né? É verdade, fazemos a nossa parte, né, irmã Maria? Obrigado aí pela participação, irmã Maria Nazaré, diretamente de Taubaté. A gente está aqui com a irmã Nedive, que ela conseguiu conectar aqui. Irmã Nedive, se a senhora conseguir abrir o microfone aí, quiser falar, fique à vontade, tá bom? Mas já agradeço demais aí a participação também da senhora, tá? Gente, já concluindo então o nosso encontro aqui de hoje, passar aqui alguns assuntos rapidinho aqui com vocês, tá? Primeiro deles, né, trazer aqui a campanha da Boa Notícia, a irmã Maria Nazaré aqui, ó, né, recebemos novos visitantes aqui na última reunião da Comunhão com Deus, aqui na Igreja Ecumênica em São José dos Campos, né, e é esse trabalho mesmo, né, que a gente tem de fazer, de aproximar as pessoas desse conhecimento espiritual. Aqui a irmã Maria Nazaré, com a sua amiga, a irmã Terezinha de Jesus, né, dona Maria? E aqui, esse irmão aqui, é o irmão Reinaldo. Ele é também de Taubaté, não veio junto com a irmã Maria Nazaré, mas veio de táxi, né, para conhecer a religião de Deus, ouviu falar da religião de Deus em São José pela TV. Em Taubaté, a Boa Vontade TV tem um canal aberto, né, 26.1, e também fez uma visita aqui para a gente, né? Então, a gente agradece demais a todos que se esforçam, né, para trazer novos irmãos aí, irmãs, para cerrar fileiras na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, tá bom? E parabéns aí, em especial, a irmã Maria Nazaré, que tem feito esse trabalho primorosamente, viu, irmã Maria? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Um outro recadinho rapidinho, pessoal, nós temos aí, né, nós lançamos aqui no Vale do Paraíba a gincana literária da Boa Vontade de Deus, Jesus, o Libertador Divino. É muito importante que todo mundo participe, que adquira seu kit. Isso vai ajudar muito na expansão, né, do trabalho da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Estou falando rapidinho aqui porque já começou a palavra do irmão Paiva, hein, gente? E também já divulguei aí para todo mundo, nós teremos aí nesse mês a nossa tarde fraterna digital, tá bom? Então, se você já quiser reservar aí a sua participação, fique à vontade. Vamos lá, gente, fazer a nossa foto rapidinho, que a palavra do irmão Paiva já começou aqui, né? Hoje tem também a transmissão da reunião no lar dele. Olha lá, irmã Nedir. Ah, irmã Nedir, que bom que deu certo, hein? O microfone da senhora está fechado, irmã Nedir. Mas vamos tirar a foto? Vamos tirar a foto?
Sorrindo. 1, 2, 3, Jesus! Aê, muito bom. Irmã Edinho, o microfone da senhora está fechado. A gente não vai ter mais tempo agora, porque a palavra do meu pai já começou. Mas depois, se a senhora quiser gravar um áudio aqui, mandar para a gente aqui no WhatsApp, a gente ouve aqui, tá bom? Mas eu quero agradecer demais, tá? O esforço da senhora de estar aqui com a gente, viu? Também da irmã Maria Nazaré, o pessoal lá de Aguaí, você que está assistindo essa reunião, nosso muito obrigado. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. As nossas palmas a Jesus. Obrigado, gente. Pessoal de Aguaí, muito obrigado. Irmã Maria Nazaré, muito obrigado. Irmã Nedir, parabéns, hein? Deu tudo certo hoje, hein? Até mais. Fiquem com Deus. Até mais. Deus está presente.